O BPN foi o local do crime de uma das maiores fraudes no sistema financeiro português. Sabe-se hoje que o BPN era uma rede de empresas offshore que traficavam dinheiro e influências. Sabe-se que havia um banco secreto e um balcão virtual que movimentavam centenas de milhões de euros. Sabe-se que havia negócios com traficantes de armas em Marrocos, com a especulação imobiliária no Brasil e com sociedades fantasma em Porto Rico. Mas 2 anos depois, não se sabe quem ficou com o dinheiro. Sabe-se que o BPN estava falido em 2008. Entretanto, continuou nacionalizado a funcionar falido, sem cumprir rácios mínimos de solvabilidade e com uma situação líquida negativa e ilegal. Mas 2 anos depois, não se sabe quem ficou com o dinheiro. Nem se sabe, nem se consegue saber. O Ministro das Finanças atrasou desde o dia 15 de setembro a audição parlamentar para explicações, como tinha sido aprovado a requerimento do Bloco de Esquerda. E o Presidente do BPN marcou e adiou uma vinda à Assembleia. 2 anos depois, só sabemos que há um buraco de 5.500 milhões de euros e que, fracassada a privatização, o Governo prepara subrepticiamente a transferência da dívida para o Estado. É por isso chegado o momento da responsabilidade. Os 2 projetos que o Bloco de Esquerda traz hoje à votação respondem pela responsabilidade e propõem regras para que se saiba o que tem sido escondido, para que possamos defender os direitos dos contribuintes contra a fraude que nos ameaça. Não ignoro, entretanto, que esta questão se tornou um tema da campanha eleitoral que estamos a viver. E quero começar diretamente por uma observação sobre esse debate. Porque a penumbra que persiste não pode manter o encobrimento. Ontem, o candidato Cavaco Silva mandou dizer por um porta-voz que considera haver contra si, cito, uma campanha suja, indigna e ignóbil, de insinuação, intriga, mentira e baixa política. E continua a citar, um atentado moral à democracia. Foi uma declaração violenta e inabitual. No entanto, foi Cavaco Silva quem escolheu falar sobre este assunto em sucessivas declarações escorregadiamente imprecisas, que têm feito crescer a exigência da clareza. Com a chancela oficial da Presidência da República, o atual candidato declarou que nunca comprou nem vendeu nada ao BPN. Não. O que Cavaco Silva fez foi ser sócio da Sociedade Lusa de Negócios. Era, portanto, um dos donos do BPN. Para tanto, comprou 105.379 ações a €1 em 2001 e vendeu-as em novembro de 2003, ganhando 147 mil euros. Esta mais-valia não tem qualquer justificação económica na valorização da Sociedade Lusa de Negócios e do seu principal ativo, o BPN. Este negócio foi um favor. E os responsáveis políticos não fazem favores e não recebem favores. E foi ainda um favor raro. Por isso, distribuirei, senhoras e senhores deputados, ao Parlamento a cópia de um contrato do mesmo tipo, mas mais recente, em que a SLN garante a outra pessoa a recompra das ações, mas só lhes atribui 5% de mais-valia. Não pagou 140% como a Cavaco Silva. Se o candidato Cavaco Silva afirma que quem não deve não teme e aceita, diz ele, o mais elementar dever da decência democrática, deve divulgar o seu contrato para que se saiba em que condições vendeu e a quem vendeu a sua parte na SLN. E saberemos se quem comprou as ações foi a SLN Valor, de que vários responsáveis, como o seu presidente, Alberto Queiroga Figueiredo, são hoje membros da Comissão de Honra de Cavaco Silva. É, portanto, uma questão de decência. Os portugueses merecem a verdade e nada menos do que a verdade. Só a mentira é um atentado moral à democracia. Ora, o caso BPN tem sido uma teia de mentiras desde sempre. Começou por ser um caso de apaixonado conúbio entre a política e a finança e pelos órgãos sociais do banco
passaram 5 ministros e um secretário de Estado dos Assuntos Fiscais: Dias Loureiro, Daniel Sanches, Rui Machete, Arlindo Carvalho, Oliveira e Costa e, no final, Miguel Cadilho. O BPN era um verdadeiro governo sombra do PSD. O seu peso no poder político garantiu impunidade. O Banco de Portugal ignorou avisos de auditores. A Segurança Social aplicou o seu dinheiro no banco. E quando chegou o momento do colapso, o Governo decidiu uma imediata nacionalização dos prejuízos. O Governo rejeitou terminantemente, então, a nacionalização de todo o setor financeiro do grupo, o que permitiria obter os ativos necessários para compensar o prejuízo escondido do banco e para responsabilizar os seus detentores pela ação que prosseguiram de forma fraudulenta. Afirmou então o Bloco de Esquerda no plenário, e cito, que aprovamos a nacionalização. Votaremos a favor da proposta se a proposta garantir que não há um cêntimo do IRS dos portugueses que seja utilizado para financiar banqueiros criminosos. Se um cêntimo do dinheiro dos portugueses, dizíamos então, for utilizado para a lei da omertá, para uma mão cobrir a outra, não é possível ter qualquer condescendência para com uma regra que é uma vergonha para a democracia. E por isso essa lei mereceu o voto contrário do Bloco de Esquerda. Mas agora, senhoras e senhores deputados, já sabemos quanto custou a fraude. 30 milhões de déficit, dizia Oliveira e Costa. 750 milhões, dizia o Ministro das Finanças na conferência de imprensa do dia 2 de novembro. 800 milhões, corrigia o Ministro no Parlamento no dia 6 de novembro. 1.624 milhões em 2008, dizem agora as contas oficiais do banco, e 2.013 milhões em 2009. Sabemos quanto custou, só não sabemos quem ficou com o dinheiro. A Caixa Geral responsabiliza-se por 4.000 milhões de títulos em papel comercial e fez outros empréstimos para a liquidez do BPN, num total que agora chega a 5.500 milhões. Mas não sabemos quem ficou com o dinheiro. O BPN não tinha o direito de emprestar, mas emprestou. E o banco tem 3.000 milhões de euros em depósitos, mas ao mesmo tempo 2.000 milhões de euros em créditos mal parados. Mas não sabemos quem ficou com o dinheiro. Mas, no entanto, sabemos de onde virá o dinheiro. O Governo entregou hoje ao Parlamento o esquema da absorção destas dívidas monumentais com a criação de 3 empresas, a Par Valorem, a Par Participações e a Par UPS, que vão integrar 3.100 milhões de euros de dívida para tentar vender algumas propriedades imobiliárias e empresas financeiras. O resto é lixo tóxico, que o generoso contribuinte pagará. O Estado garante ainda 400 milhões de euros e irá pagar um aumento de capital de outros 500 milhões. Já sabemos, senhoras e senhores deputados, qual é essa conta. Mais de 3.000 milhões de euros de prejuízo, uma subida prevista para o déficit de 2011 de 4,6% para 6,6%. Temos, por isso, o direito, senhoras e senhores deputados, e temos mesmo a obrigação de informar o país sobre quem traficou e quem roubou, sobre quem usou o dinheiro do banco e quem prestou contas falsas. Apresentamos, por isso, um projeto de lei que determina que os acionistas sejam chamados, na dimensão da sua responsabilidade legal e na medida em que tenham contribuído para a fraude, a colmatar a situação líquida negativa do banco que tenham arrastado para a falência. E, em segundo lugar, apresenta o Bloco de Esquerda um projeto de resolução que garante que o país conhecerá os relatórios de avaliação do BPN, que terá uma informação detalhada sobre como se afundou o banco e ainda uma auditoria do Tribunal de Contas sobre a utilização dos dinheiros públicos nos últimos 2 anos. Respondemos assim a 2 riscos sistémicos de enorme gravidade. O primeiro é a falta de transparência dos atos do Estado. E o segundo risco sistémico é a transferência para as contas públicas de sucessivos prejuízos acumulados pelo banco, agravando o déficit do Estado e impondo aos portugueses um buraco financeiro que já custa mais de 1.000 euros por cada contribuinte. Só há uma resposta democrática a esta gigantesca fraude: responsabilidade. E só há uma resposta económica: ampliar energicamente
a dimensão da banca pública para obter a rentabilidade que recomponha um sistema financeiro adequado ao crescimento do emprego, das exportações e de toda a economia. Responsabilidade e transparência é o que exigem estas duas iniciativas legislativas. Temos a certeza de que as suas medidas essenciais vão hoje ser aprovadas e este será, por isso, um dia de viragem. Agora temos o direito e conseguiremos saber onde está o dinheiro que foi roubado ao país.